Mateus 24. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não tenha sido derrubada. E aí começa. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, em particular, diga comigo, discipulado. Não, repete aí, discipulado. Sentaram perto de Jesus, discipulado ali num GD, né? GD é grupo de discipulado. Sentaram ali num GD, em particular, e lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer, e que sinal haverá na sua vinda no fim dos tempos. Eu estou na versão nova atualizada. E Jesus, veja bem, está perguntando diretamente para quem? Para quem está perguntando? E por que eu gosto do Mateus 24? Porque existem muitas narrativas sobre o fim dos tempos, muitas, principalmente hoje em dia. Você vê falar de tudo aí. Mas o Mateus 24, ele fala por si, não precisa de muitas explicações. Jesus é que está falando, não é, eu elogio, eu sei que Daniel carrega uma mensagem apostólica e profética sobre o fim dos tempos. O Daniel é um dos principais escritores de Apocalipse. Tem gente que pensa que um dos principais é o próprio Apocalipse. Apocalipse é o mais famoso, né? Mas o Daniel, ele está embutido, e podia colocar os dois livros num só. Na verdade podia ser um livro só, porque o profeta Daniel falou, apóstolo Paulo falou e escreveu, outros falaram, Zacarias falou e escreveu, outros falaram e escreveram. Praticamente todos os profetas tiveram uma pontinha de fim do tempo na boca deles. Mas aqui não foi um profeta qualquer. Não estou menosprezando a palavra que estava na boca dos outros, porque era a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que aqui é a versão do próprio Jesus. Todos eles falaram vindo do Espírito Santo, todos, e Jesus também. Mas aqui é a versão de Jesus sobre o tema. E é por isso que eu cito tanto Mateus 24. Porque ele quebra as narrativas de muitos que querem confundir as pessoas. Então vamos comigo. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e eles pediram e perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e qual é o sinal dos fins dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Vamos parar por aqui, vamos versículo por versículo. Você percebeu por que eu comecei falando sobre professores, sobre aios, sobre ter uma cultura familiar e bíblica? Porque Jesus já começa, antes de explicar qualquer coisa para eles, dizendo: cuidado com o espírito do engano. Jesus já começa o discurso, antes de explicar nenhuma coisa, ele diz: cuidado com o espírito do engano. Então eu quero agora orar por você que já foi arrebatado, por você que está aqui ainda. Eu quero orar por quê? Porque se Jesus começa dizendo cuidado com o espírito do engano, até o que eu estou te falando agora, que é bíblico, o diabo pode vir na tua cabeça agora e começar a borbulhar. Por que ele está falando isso? Por que ele falou de creche? Por que ele falou de não sei o quê? Por que ele falou de homem? Por que ele falou de... Eu não concordo. E começa a buzinar no seu ouvido um monte de coisa diferente do que a gente está pregando aqui. Isso aí é espírito do engano. Mas ele não vem só com uma voz na cabeça. Ele vem com a voz na cabeça, ele vem com pessoas, ele vem com filme, ele vem com música, ele vem com tudo que o mundo oferece. Ele pode vir, até numa roupa pode vir. Tudo pode ser construído para te enganar, para que você ache que aquilo é bom ou que aquilo é agradável, mas não tem nada a ver com Deus. Amém, amados? Então eu queria que você colocasse suas duas mãos na sua cabeça. E é até bom para você espreguiçar, né? Você que estava arrebatado. Coloque a mão na sua cabeça, de preferência as duas. Se você não tem as duas livres, coloque pelo menos uma. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui numa palavra, Senhor, que realmente ela é pertinente a esse tempo. Aprove o Senhor que a gente falasse disso hoje, ou começasse a falar disso hoje, ou pelo menos trouxesse a eles uma instigação, para que eles fossem instigados a querer aprender mais sobre a palavra.
E por isso, Senhor, eu sei que o que vai ser falado aqui, mesmo que em poucas palavras, mas já é um motivo, Senhor Jesus, para um começo. Então, em nome de Jesus, se nenhum dos que estão aqui pararam por esses dias para pensar sobre o tema, que esse começo seja o início, Senhor, seja o início de uma jornada, de um aprendizado sobre Apocalipse, de um aprendizado sobre os fins dos tempos, de um aprendizado sobre o arrebatamento, de um aprendizado que eles tinham curiosidade, que eles queiram mais sobre esse tema e sobre esse assunto. Eu abençoo os teus filhos e declaro em nome de Jesus que todo espírito de engano, toda voz contrária, tudo que soa nos ouvidos, na mente, no cérebro, que é contrário ao que nós vamos pregar, contrário ao que Jesus falou com as suas próprias palavras, fora desse lugar em nome de Jesus. Eu declaro as mentes libertas, as mentes que estão cativas, libertas, para receberem a palavra do Senhor, para receberem a boa porção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor. Amém e amém. Pode aplaudir a Jesus. Por 15 minutos eu vou só explanar, porque eu já falei, o próprio texto se explica, então eu não vou ficar aqui explicando versículo por versículo, mas eu vou explanar os versículos para vocês e vou deixar vocês criarem aquela instigação de ir atrás de tudo que está em volta. Amém, amados? É como se eu fosse dar para cada um de vocês uma muda, ou acho que muda é exagero, uma semente, porque a muda já é, né? Eu vou dar para vocês uma semente hoje, para que você regue, plante e regue essa semente, para que em nome de Jesus ela cresça na tua vida. Jesus começa dizendo assim: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Preste atenção, irmãos. Como eu falei que eu não vou ficar dando exemplo, porque não dá tempo. O espírito do engano é o primeiro dos sinais dos últimos tempos. Ontem, antes de dormir, acho que foi ontem, não, à tarde, estava vendo um documentário, pastor Antônio Júnior, ele é o pastor mais visto no YouTube. Pastor Antônio Júnior, confere aí para mim, por favor, Pedrinho, se é pastor Antônio Júnior. Ele tem, até tempo atrás, tinha 14 milhões de inscritos no YouTube. Ele ganha de muito influenciador aí. E ele é um pastor que eu admiro, o posicionamento dele sobre muitos assuntos. E ontem ele postou um vídeo justamente falando sobre a briga que está tendo, que uma pessoa carrega nas suas costas com Hollywood. E como o nome dele é forte, ele carrega acho que 2 ou 3 Oscars, né? Então ele tem poder para brigar com Hollywood. E ele tem brigado com Hollywood justamente sobre o espírito do engano dentro de Hollywood. E ele, nesse vídeo, eu convido você a assistir, acho que o último postado, não sei, depois você investiga o canal dele aí. É Antônio Júnior mesmo? É Antônio Júnior, pastor Antônio Júnior. E ele postou o vídeo e falando sobre como este homem, esse ator, tem brigado e comprado essa briga dentro de Hollywood, porque ele é cristão, não sei se ele é crente evangélico, mas talvez católico, não sei o que ele é, mas ele tem comprado esta briga. Vários cantores, artistas têm tentado derrubar ele, mas o nome dele é muito forte, eles não conseguem. Então ele comprou a briga, o nome dele é Denzel Washington. Outro que comprou a briga foi o Mel Gibson. Aquele ator Jim Caviezel que fez o filme Paixão de Cristo, que foi o Jesus, foi cancelado por causa de Hollywood. Então eles estão comprando uma briga, como diz assim, Davi e Golias, literalmente Davi e Golias. Tanto é que o Jim Caviezel fez agora um filme que eu acho que você assistiu. Infelizmente eu não consegui lá ver o filme ainda, eu acho que vou ver agora na internet, que é aquele filme Som da Liberdade. Filme que fala das crianças, é Som da Liberdade? Canção da Liberdade. Vai ter um agora que vai sair agora, que é parecido. Vai sair agora o Som da Esperança, que é topzera também. Você que assistiu a Forja, quem assistiu a Forja? Se não foi, você perdeu. A gente vai ter uma sessão de cinema aqui quando sair. E eu louvo a Deus, tá, irmãos?
porque Deus está levantando esse pessoal na área das artes para arrebentar com Hollywood e mostrar verdades. Esse último filme do Jim Caviezel, que é o Canção da Liberdade, é isso? Som da Liberdade. Hollywood cancelou ele, não aceitou o filme. Eles fizeram para uma produtora particular e o filme passou de bilhões de bilheteria. Você tem noção? Bilhão de bilheteria sem usar Hollywood. Sem usar Hollywood. Para bater de frente contra pornografia, contra pedofilia, contra vendas de criança, justamente o quê? Que agora está vindo à tona. O que está vindo à tona? Parece que foi combinado, né? O filme veio antes e agora está vindo à tona o que está acontecendo em Hollywood. Eu não posso falar, né, Emily? Pedirem. Um nojento, um podre, junto com a sua corja. Agora está vindo tudo à tona. E todos esses daí são da área da música. Que aqui, por que eu pedi para os adolescentes ficarem? Porque vocês ouvem. Não adianta falar para mim que vocês não ouvem. Vocês ouvem todos eles. Vocês não ouviam só o pedir, mas vocês ouviam todos o que ele produzia. Aqueles meninos, que eu não vou citar o nome daqui, atores famosos, cantores famosos, que se tornaram dos maiores, que foram abusados sexualmente pelo pedir. Mas você curtiu a música do cara. Ele assinou a inspiração das músicas melódicas, das músicas sexuais, porque essas músicas estão recheadas de instrução. Eu não estou falando nem de inspiração, é de instrução. O que é instrução? As músicas ensinando como fazer o sexo. Você acha que o nosso funk brasileiro é podre? É porque você não sabe falar inglês. Ouça músicas em inglês, pega a tradução, aí vocês vão ver se o nosso funk é podre. O nosso funk está tentando concorrer, está ali, tentando na concorrência, mas é podre. E os nossos filhos, os seus filhos, eu digo os nossos porque meus filhos estão aqui também, os meus filhos, nossos filhos estão ouvindo essas coisas. Então, assistir filme, ouvir música, vestir roupas, escolher isso ou aquilo, todos nós, adultos, crianças, jovens, adolescentes, todos nós estamos expostos a isso. Não é só os adolescentes, não é só as crianças, todos nós estamos expostos. Todos nós estamos expostos. Mas os nossos filhos, eles ainda não têm poder de decisão. Adulto tem. Mas as crianças, elas vão atrás dos outros, elas precisam fazer parte de um grupo. Os adolescentes, eles lutam para serem aceitos. Amém, adolescentes? Há uma busca por aceitação. Eu preciso ter amigos. E como que eu vou ter amigo na escola? Está todo mundo ouvindo a música, mas eu nunca ouvi. Todo mundo foi assistir aquele filme lançamento, mas eu não fui, porque meu pai, crente, não deixou. No passado era assim. O pai proibia de ir no cinema, o pai proibia de ter música dentro de casa. Meu pai, por exemplo, proibiu de ter televisão em casa. A gente achava horrível, a gente que era criança. Achava horrível, né, Daniel? A gente achava horrível. Essa questão do pai proibia a televisão, proibia não sei o que, proibia. E talvez você não concorde, eu talvez não concordava quando eu era. Só que tem um detalhe. O pai do Daniel proibiu, a mãe do Daniel proibiu, e o pastor Daniel é pastor Daniel e mestre Daniel hoje. Meu pai proibiu, tirou de mim, fiquei com raiva do meu pai, mas eu sou apóstolo de vocês e dessa igreja fonte de alívio. E a pergunta que fica no ar é: será que eles erraram em ter proibido? A gente estava nervoso com os nossos pais, eu ficava pistola, ficava bravo. Essa igreja aí não pode nem assistir televisão. Mas o que será que meu pai me privou naquela época, que teria me influenciado dentro de casa? O que será que o Daniel foi privado? E nós éramos rebeldes, né, Daniel? Nós éramos rebeldes. O pastor Daniel virou roqueiro, irmão. Que não era pastor, né? Era o Daniel. Virou roqueiro, se vestindo de preto, ouvindo as músicas satânicas lá.
Não, essa daí é leve, né? Isso aí é leve, isso aí é leve. Isso aí é bom. O Daniel só ouvia. Essa daí não, é muito pesada, né? Não importa, era tudo podre. A minha esposa já era mais leve, mais crente, né? O Adriano gostava de quê? Do Barão Vermelho, não? Engenheiros do Havaí, essas coisas? A gente pode lembrar para falar o que não deve fazer. Não posso lembrar com alegria e dar risada sobre isso. Mas eu posso lembrar, eu preciso testificar de onde Deus me tirou. Então sim, eu vou lembrar do meu passado sempre para dizer de onde Deus me tirou. Esses dias eu estava ouvindo um depoimento, eu acabei citando aqui, na verdade todos nós gostávamos. A Dirce era, deixa para lá. Como que era o nome daquele que as letras eram do tamanho de um livro, aqui do Brasil, que escreveu as letronas? Legião Urbana. Quem conhece Legião Urbana? Uma das músicas mais famosas do Legião Urbana, o próprio cantor, como era o nome dele? Renato Russo. O próprio cantor, preste atenção. Ele foi no Altas Horas, não sei se foi no Altas Horas, foi em algum lugar que ele estava, escute. Ele disse assim: eu não gosto de cantar essa música. A música era dele, era da música mais sucesso dele. E ele disse: eu não gosto de cantar. Aí ele falou: mas por que você não gosta? Todos os shows me pedem. E ele falou assim, com a linguagem do Renato Russo, pode pôr no YouTube, o Renato Russo falando: eu não gosto de cantar essa música porque eu escrevi essa música. Eles nem sabem o que eles estão cantando. O Renato Russo falando, eles me pedem para cantar e eles cantam e celebram, mas eles não sabem que eu estou cantando porque, eu acho que foi uma amiga, um amigo, não sei, cometeu suicídio, e essa música é sobre suicídio. É que eu esqueci a melodia da música agora, qual que é delas? É preciso amar as pessoas. Essa música é de suicídio, irmãos. Fala sobre uma pessoa que comete suicídio. O próprio cantor não se sentia à vontade para cantar a música, mas os bobos, desculpa a palavra que eu estou dizendo, os bobos que somos nós, os antigos, os nossos jovens que nós éramos da época, na plateia, é preciso amar. E ele está falando da menina que morreu, que ele não gostava de falar do assunto. Eu estou pegando leve, mas olha quantas músicas de engano nós temos hoje. Estava ouvindo um podcast, eu ouço tudo, tá, irmãos? Eu ouço tudo e retenho o que é bom. Pastor, por que você ouve tudo? Porque eu preciso estar antenado com o que o diabo está fazendo, com o que Deus está fazendo, com o que está acontecendo no mundo. E eu estava ouvindo o Mateus, da dupla Mateus e alguma coisa. Isso. Para quem não sabe, ele era um dos produtores mais ricos do Brasil, e ele produz praticamente, sei lá quantos % de todas as duplas sertanejas. Se ele não é o produtor, passou por ele em algum momento. E inclusive nesse discurso que ele colocou, e eu não assisto o podcast inteiro, eu assisto cortes que me interessam. E quando eu vi o tema, eu falei, eu vou ouvir o que ele está falando sobre o assunto, porque o assunto era o que está dentro da música. E ele está narrando lá, no Flow Podcast, ele está narrando que ele não se conforma da maneira que as músicas estão chegando nos streams. Está perdendo a arte, porque agora senta dezenas de pessoas para fazer uma música enviesada. Antigamente a pessoa sentava com o violão e tirava uma música em casa e fazia uma música da inspiração dele, diabólica ou não, mas era a inspiração dele, e era ele e a inspiração dele. Só que hoje não, eu vou para o artista, eu vou para a equipe de produtores, de compositores e digo, eu quero o tema tal, vou gravar um disco com o tema X, e eu quero que vocês façam uma música, ou o disco inteiro com esse tema. E eles começam a escrever, cada um com o seu dom, e pedem inspiração. Só Deus sabe como que eles se inspiram. O Guilherme Arantes falou como se inspira. Assiste um programa da entrevista de Guilherme Arantes com Ana Maria Braga. Você tem que assistir. Guilherme Arantes, Ana Maria Braga.
Uma música das mais cantadas em faculdades, na formatura. A gente cantava isso em formatura o tempo inteiro. Toda a formatura cantava essa música. Terra, planeta, água. Já me lembra dessa música? Os mais velhos sabem porque cantava em todas as formaturas. Guilherme Arantes, ouve lá. Guilherme Arantes da Ana Maria Braga, e o Guilherme Arantes, falando da onde ele tirou a tal da música. E a música cantada, que você lê agora a letra aqui, se eu mandar colocar no telão, você vai dizer assim: essa música não tem problema, essa daí não tem problema nenhum, não está falando de sexo, não está falando, essa música é da natureza. Ele com a voz dele disse: essa música eu compus com a minha mãe, a Iemanjá. Ela me inspirou por causa disso, e ele narra tudo o que aconteceu. Tinha um outro programa do Diogo Nogueira, já tentei achar isso na internet, não consegui mais. Eu fiquei triste de eu não ter gravado. Eles, no programa dele, não foi exatamente o Diogo Nogueira que falou, mas foi alguém que ele estava entrevistando. Não consegui achar mais. Mas essa pessoa que estava sendo entrevistada, explicando sobre da onde que vem todos os sambas. Ele está dando a aula, o cara estava dando a aula, da onde que é composto todos os sambas. Ele deu uma aula de ritmo, ele falou sobre o ritmo, ele falou sobre a melodia e ele falou sobre a letra. Todas as pessoas que estou citando, ou foi o próprio artista, eu citei aqui quem? Renato Russo com a sua letra, citei Guilherme Arantes com a sua própria letra, esse cara, escritor de músicas de samba, ele narrando, são as próprias pessoas, não é um pastor, não é o pastor que estava falando mal na igreja, não é o cara que estava falando, era o próprio autor dizendo da onde que vem a inspiração. Então sim, espírito de engano nas músicas, espírito de engano nos filmes, espírito de engano nas roupas, espírito de engano nas pinturas. Pastor, você é contra roupa, você é contra pintura, não, eu posso, por exemplo, uma mulher que gosta de maquiagem, eu acho que toda mulher, não digo deve, porque dever é uma coisa muito forte, né? Você deve, não, você não deve, você pode andar sem maquiagem. Particularmente tem muita gente que não precisa. A maquiagem, irmãos, olha para mim, em geral a maquiagem foi feita para correção, a princípio, tá? Princípio, não estou dizendo que agora é para isso, mas a princípio ela nasceu para corrigir, às vezes, umas espinhas que você tem, alguma coisa, e foi feita a maquiagem. Isso aí é coisa antiga. E aí dali que foi feito para correção, ficou bonito, ficou belo, e começou a se usar as maquiagens para uso cotidiano. Tudo bem, no problem, não tem problema. Vou repetir, porque talvez alguém vai sair daqui falando, o pastor falou contra a maquiagem. Não tem problema usar maquiagem. Mas pastor, existe maquiagem do capeta? Existe. E tem maquiagem que as meninas não deveriam copiar. Cílios que não deveria copiar aqueles cílios. Unhas que ninguém deveria copiar. Pastor, é proibido fazer unha? Não! Ontem eu estava cobrando minha mulher: você não vai fazer unha para o meu aniversário? Tem que fazer unha, lógico, tem que ficar bela. Mas tem unha que não é unha. Não foi feito por inspiração divina. Alguém gerou aquilo por algum motivo, ficou na moda e é unha que não pega legal. Agora, pastor, como é que eu vou saber que unha que é de crente? Eu não sei que unha que é de crente, que unha que não é. Eu sei que se eu sou crente e eu olho para algo assim, aquilo não me inspira, porque eu tenho uma cultura, eu tenho uma família, eu tenho a Bíblia, e eu olho para aquilo. Peraí, eu gosto de maquiagem, mas isso daí não. Eu gosto de unha bem feita, mas isso daí não. É legal colocar uns cílios para quem precisa fazer preenchimento, mas isso daí não. É legal andar com uma roupa na moda. Hoje eu estou na modinha aqui, irmão. Mas isso aqui que lançou agora, não. Pastor, mas como que você vai dizer sim ou não? É uma questão de Bíblia. É uma questão de inspiração do Espírito Santo. Eu assisto muito filme.
50% eu aprendo. 30% eu perdi tudo o meu tempo e me arrependi profundamente. Alguns eu tive até que pedir perdão depois. E 20% ou mais era lixo, que eu nem deveria ter apertado o botão. Mas como é que você sabe definir o que está certo e está errado? Porque eu tenho Espírito Santo, irmão. Eu comecei a assistir um desenho, esse desenho animado. Preste atenção. Desenho animado, jovens, adolescentes, olhem para mim. Desenho animado, eu gosto de desenho também. E como eu vi lá o anime lá, eu falei, eu acho que deve ser legal, deve ser dos meus. Tinha uma coisa a ver com os personagens antigos, eu gosto tipo de coisas tipo Caverna do Dragão, essas coisas, sabe? Eu gosto de coisas assim, lúdicas. E aí eu coloquei, primeiro capítulo do desenho, nem vou falar o nome, para não correr o risco de alguém ir lá e clicar, e não cair na mesma besteira que eu. Primeiro capítulo do desenho animado. Queriam montar uma equipe de aventureiros, né? Sempre tem uma equipezinha, né? Tinha que montar uma equipezinha lá. Era no tempo dos nórdicos lá. Eles queriam montar uma equipe. Então veio fulano, beltrano, ciclano e o poeta. Tinha um poeta no meio que ia virar da equipe. E foram atrás do poeta. De repente, irmãos, eu assisti no desenho. Quando eles encontraram o poeta, ele estava fazendo sexo com a mulher na frente dele, no desenho animado. A mulher nua, com os peitos para frente da câmera, o cara por trás. É ruim isso? Quantos acham que é ruim? Quantos acham que é ruim? Só 3 pessoas? Seria ruim se não fosse os próximos 5 segundos. Porque quando estava filmando o cara assim, que eu já tomei aquele susto, não deu nem tempo de eu me assustar, a câmera já virou, porque ao mesmo tempo que ele estava aqui, um homem estava atrás dele. Desenho animado. Vou repetir para vocês, desenho animado. Que o seu filho poderia chegar na Netflix, como eu cheguei, bobinho, achando que ia assistir um desenho, controle remoto. E aquela cena, de verdade, eu amo as pessoas. Eu amo demais gente. E abraço todo e qualquer ser humano. Mas eu tenho nojo. É um negócio que só de falar aqui para vocês, de verdade, eu não estou mentindo, está me dando ânsia de vômito. Porque eu tenho nojo de sexo do mesmo sexo. Eu tenho nojo de homem com homem. Eu tenho nojo, me dá vontade de vomitar. Eu tenho nojo de ver mulher com mulher. Eu já vi, você já viu, pastor? Já. Eu não vou mentir para você. Eu já fui jovem, já vi filme. Eu já fui jovem, já vi coisas pornográficas. Eu já tive o meu tempo de pecado. Eu tenho nojo, sempre tive. Até quando eu estava no pecado, eu tinha nojo de mulher com mulher. Nojo, a cena me dá nojo. E agora, pastor, assistindo um desenho e vejo aquela cena para criança assistir, meu irmão, de verdade eu quase vomitei na minha sala. E aquilo ficou na minha mente e eu estou falando com vocês agora e meu estômago está embrulhando de nojo, de verdade, eu não estou mentindo. Não é força de linguagem não. Eu estou com vontade de vomitar aqui agora de falar para vocês. Uma cena horrível. E só para você saber, mostrou o órgão de todos eles, o órgão genital. Ah, por que você não deslogou? Não deu tempo. 30 segundos. Foi rápido. Não, acho que 30 é exagero. Acho que foi uns 15 segundos. Por isso que eu falei para você, que talvez 20% ou mais das coisas que eu já assisti, era lixo que eu não deveria nem ter clicado. Isso já aconteceu em filme, já aconteceu em música. Então preste atenção no que eu estou te falando. Tenham cuidado, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 5. Quando fala, eu sou Cristo, eu quero dizer bem claro para vocês aqui. Pode deixar o versículo na tela. Está ali entre parênteses, sim ou não? Entre aspas, perdão. Você vai para Romanos e Romanos diz o seguinte: Cristo em
Nós é o quê? Cristo é o quê? Ele é a esperança da glória. Então as pessoas não verão Jesus fisicamente. Para elas terem acesso a Jesus físico, elas vão ter que conhecer a gente primeiro, que somos cristãos. Por isso nós levamos o nome de cristãos, porque nós estávamos, pelo menos os discípulos na época deles, eles eram e faziam tudo que Jesus fazia. E aí as pessoas começaram a chamar aí os cristãos aí, e começaram a ser apelidados. Nós somos apelidados de cristãos. Vocês estão aqui ainda? Ok. Então há uma expectativa das pessoas verem Cristo em nós. E quando a gente fala vai aparecer falsos cristos, não, claro que vai sim aparecer pessoas que vão falar que são cristos. Por exemplo, a gente tem aí o famosinho do Brasil. Ele é do Brasil, mas nos outros países já tem outros, tá bom, gente? Em outros países dos Estados Unidos apareceu vários dizendo que era. Aqui no Brasil a gente tem o Henry Cristo, né? A gente tem o Cristo brasileiro aí. Lembram desse? Já viu na televisão? E que vem aquelas seguidoras dele com as... Vocês já viram na televisão o Henry Cristo? Aí você fala, o cara é doido, o cara é biruta, mas o cara tem um monte de gente que segue ele, muita gente, acreditando que ele é o Jesus encarnado. E vários outros, tinha um que morreu agora há pouco tempo, que esse aí era gigante. Inclusive na minha época, eu era adolescente na época, muitos dos pastores da minha época disseram que ele seria o anticristo, né? Porque depois eu vou falar sobre isso, hoje não vai dar tempo. Mas anticristo vai ser uma pessoa, o legítimo anticristo. Mas o espírito do anticristo, ele já está pairando sobre a terra desde quando o mundo é mundo. É o espírito do anticristo. Então esse aí era um dos que tinha o espírito do anticristo. Por exemplo, Hitler tinha o espírito do anticristo. Ele foi o executor dos judeus e ele tinha o espírito do anticristo. Existiam muitos outros como Hitler, não foi só Hitler. Hitler foi talvez um dos menores que matou gente. Se você estudar a história dos chineses, você vai ver da história dos cães, não é dos cães, cachorro, é porque tinha uma linhagem chamada Khan, né, os cães. Você já viu falar do Gengis Khan? Então, esses caras, essa linhagem chinesa, eles já exterminaram milhares e milhões de pessoas. Eles não foram, Stalin, milhares e milhões de pessoas. O Hitler foi só mais um. Mas em todos eles, o que tinha em comum em todos esses exterminadores de gente? Diga comigo, o espírito do anticristo. Então preste atenção. Quando se levantar um, não necessariamente ele vai dizer assim, eu sou Jesus, eu sou Cristo. Mas pode se levantar alguém cristão, como nós aqui. Ou melhor, não cristão, mas dizendo que é crente. E as pessoas vão ver nele, achar que ele tem Jesus dentro dele. Falsos Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Eu não vou citar, mas se eu soubesse o nome, se alguém tiver, pode dar que eu cito. Se me processar, não estou nem aí. Porque eu preciso que vocês saibam. Tem uma pastora aí que dizendo que ela tem Cristo dentro dela. Mas ela anda seminua, ela se prostitui. Eu esqueci o nome agora, se eu sair eu falo mesmo no microfone. Como é o nome? É Renálida. Ela diz que tem Jesus, ela diz que tem Cristo. Dezenas ou centenas de pessoas, para não dizer milhares, seguem ela, dizendo que ela tem Cristo, e que o Cristo que está dentro dela é o Cristo do amor. Mas o Cristo que nós conhecemos não faz o que ela faz, não concorda com o que ela faz, não concorda com as práticas que ela ocupa. Por exemplo, não estou dizendo que foi ela, talvez agora já é outra pessoa, eu acho, não tenho certeza, é outra pessoa. Mas você acha que Cristo, que habita em mim, ia permitir que a mãe fizesse sexo com o próprio filho diante de uma câmera para depois esse filme ser vendido? Mas essa pessoa, não essa pastora aí, que não é ela não, é uma outra, já que eu não lembro o nome dela. É outra, não é? Como é o nome dessa? Andressa Urach, que acho que vai me processar também. Essa daí diz que fazer
fazer sexo com o próprio filho, ou permitindo que o filho filme, né? Eu acho que ela permitiu o filho filmar, ela fazendo sexo com outros homens, para depois vender esse filme, sei lá o que faz com esse filme. E ela fala que ela é cristã, e pessoas ouvem ela como se estivesse ouvindo Jesus falando na boca dela. Ela é uma representante daqueles que gostam dessas práticas. Falsos cristos. Falsas pessoas dizendo que tem Cristo em nós, esperança da glória. E essas pessoas estão dizendo, vem em mim que vai dar certo. Tem um outro pastor que está na internet, também famoso de internet. Sempre eles vão para a internet e eles ficam famosos, porque tem um monte de gente querendo isso. Tem um monte de gente querendo que o pastor passe a mão na cabeça das pessoas. Ou melhor, o pastor pode passar a mão na cabeça das pessoas, mas o pastor não pode passar a mão em pecado. Você está entendendo? Eu amo todos os meninos que estão aqui, os jovens que estão aqui, os homens ao máximo. Esses são meus filhos, eu amo eles, mas eu não concordo com eles de fazer xixi fora do vaso que nem uns porcos. Eu estou errado? Agora, por que o homem eu não posso falar que eles estão errados? Claro que eu posso. Eu amo, por isso eu corrijo. E assim é a Bíblia. O Deus que ama disse o que Ele não quer que faça, o que Ele não aprova e o que Ele não concorda. Mas essas pessoas estão precisando de alguém que apoie o pecado delas. Vocês estão aqui? E quando eu preciso de apoio, eu vou para quem me apoia. Então, se eu faço pecado A, eu vou em alguém que diz que Jesus concorda com A, e eu fico seguindo aquela pessoa, porque o Jesus dela concorda com isso que eu faço. Mas eu não faço isso, mas eu faço aquilo outro. Eu nem vou citar nome de pecado aqui para não dar pano para manga. Mas o outro gosta de fazer outra coisa errada. E aí ele achou um Cristo no YouTube que concorda com o que ele faz de errado. E aí ele fala, esse aí representa Cristo para mim. Então é esse aqui que eu vou seguir. E eles começam a seguir falsas pessoas que representam o quê? Falsos cristos, que instantaneamente pregam falsa palavra de Deus. Vocês estão aqui não? Posso continuar? E vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Quem está ouvindo falar sobre isso? Ó, 2 pessoas aqui ouvem alguma coisa, assistem alguma notícia. Vocês estão ouvindo falar de guerra? Estão ouvindo falar de rumores de guerra? E não, agora não é qualquer guerra. Para você que não sabe, nós estamos aí a um fiasco aí, um tiquinho para a terceira guerra mundial. Está faltando quase nada para a gente ter a terceira guerra mundial. É que o brasileiro ele não sofre essas coisas há muitos anos, ele não sabe o que é isso. Mas dessa vez, quando a guerra começar, o brasileiro vai saber o que é. Porque a guerra agora é global. E quando chegar, meu irmão, mas vai chegar com vontade e vai chegar perto da gente. Mais perto que você possa imaginar. Então esses rumores da terceira guerra já estão rolando. E não são só rumores. Alguns estudiosos de geopolítica apostaram em 2023. Não foi 2023. Uns achavam que ia ser 2024. Não foi 2024. Tudo indica que vai ser agora 2025, porque está rolando agora. Pelo que eu estava ouvindo, parece que ontem, antes de ontem, Israel realmente lançou mísseis no Irã. E se isso aconteceu, pode ser ainda em 2024, antes do final do ano. É global. E a gente está envolvido nisso. Porque infelizmente o nosso presidente está apoiando o outro lado do inimigo. E se o nosso presidente está apoiando o inimigo, se o míssil está caindo lá, vai cair aonde? Vocês vão ouvir sobre guerras, sobre rumores de guerras. Mas ele fala assim, ó, fiquem atentos. Não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas isto ainda não é o fim. O mundo vai acabar! Não, ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação. Está acontecendo? Reino contra reino. Está acontecendo? Haverá fontes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo?
Porém, todas essas coisas são apenas eu que estou colocando aqui, coisas são o princípio das dores. Vira para alguma pessoa que está do seu lado, pode acordar ela e diz o seguinte: tudo isso é só o começo. Diga se você acha que o que você está já ouvindo e assistindo é ruim. Fala para ele: você não viu nada, inocente. Vocês serão entregues para serem maltratados. Presta atenção, irmãos. Eu vou concluir falando esse trecho, não vou seguir adiante, vou terminar aqui no último versículo. Mas aqui eu vou te dar algo que vai te levar a pensar. Não vou fechar a doutrina da nossa igreja aqui agora. Então não vai dizer: o pastor fechou que é assim. Não, eu vou te dar pensamento. Vou te dar pensamento para você raciocinar. Não vou fechar aqui agora. Mas olha o que Jesus está dizendo: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Está falando de quem? De quem está falando? Jesus está pregando para quem, irmão? Ele está falando para quem isso aqui? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações. Já está rolando isso no planeta. Tem gente que odeia evangélico. Já tem algo rolando aí chamado cristofobia, que você não pode falar que você é cristão, que instantaneamente você é conectado com homofóbico, com não sei fóbico, que você é não sei o que lá. Então há um ódio sobre os cristãos. Não vou seguir aqui, mas você já entendeu. Vocês serão odiados. Neste tempo, preste atenção, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, vão trair e odiar uns aos outros. Você já imaginou crente tendo ódio de crente? Crente denunciando crente. Vocês querem dar um exemplo de denúncia de crente? Posso dar um exemplo? Que você viveu isso? Veio a pandemia e veio a vacina obrigatória, imposta. Era certo impor? Errado. Meu corpo, minhas regras. Eu ponho em mim o que eu quiser. Mas eles disseram: não, você tem que colocar, senão você não pertence à sociedade. Uma vez alguém, não sei quem estava discutindo comigo, porque algumas pessoas eu até me entristeci, porque eu estava tentando explicar para a pessoa começou a ficar chateada comigo. Não, porque você tem que tomar vacina, você é um desses que está prejudicando todo mundo. Eu falei: você tomou? Tomei. Você está imune? Estou. Então eu não estou te prejudicando em nada. Você não tomou? Não era para você ficar imune? Eu não tomei. Eu estou te atrapalhando? Se eu estou atrapalhando alguém, quem que eu estou atrapalhando? Eu mesmo. Eu não vou passar doença para ninguém. Você está tomando vacina. Então por que tem que me obrigar a fazer uma coisa que eu não faço? Mas isso foi o quê? Isso foi apenas um exemplo para que você saiba que sim, as pessoas vão ser obrigadas a fazer o que elas não querem fazer. E só para você saber, você desinformado, o Pix foi só para te pegar. Eu avisei isso aqui na igreja. Eu demorei quase 1 ano para ter o Pix, mas eu vi que a coisa não conseguiria mais fazer negócio sem ter Pix. Eu fui obrigado a fazer o Pix, senão eu estava sem Pix até hoje. Por quê? Porque eu já tinha lido um documento do Banco Central antes da pandemia, antes do Pix. Há 2 anos antes de lançar o Pix, eu tinha lido o documento do Banco Central. E o documento do Banco Central já estava ditando as regras de como seria o processo. Primeiro eles iam implantar o Pix, porque o Pix ia trazer todo mundo para o mesmo sistema e todo mundo achar que ia ser bom, para na sequência eles fazerem um novo plano. E o novo plano é uma moeda digital brasileira que já está rolando, e vai ter esse novo sistema agora, que vai rolar agora em 2025, 2026, não sei até quando que eles vão conseguir botar. Já era para estar rolando agora. É que sempre, novidades, sempre, tecnologia demora um pouco. Mas o previsto para eles, quando eu li o documento, a previsão era 2023. Não do Pix, do que vem depois do Pix.
Vocês querem saber como é que isso vai funcionar? Vou te explicar. Não vai ter mais dinheiro de papel, como você praticamente não usa o dinheiro. Então todo o seu dinheiro, todo o seu salário vai ser depositado no banco, como você já está acostumado. Você percebeu que ele deixou a gente acostumado? Só que o que vai acontecer? Quando o governo lançar algo parecido com esse lance da vacina, alguma coisa, qualquer coisa desse tipo, ele vai dizer assim: outra coisa, você tem banco digital no seu celular? Sim ou não? Apareceu um negócio lá chamado Open Finance. Apareceu? E ele disse assim, se você aceitar, você vai ter mais crédito. Você aceitou? Você foi muito bobinho. Porque eles querem consolidar todas as contas correntes na mesma conta, ou que todo mundo tem acesso, porque quem vai controlar todas as contas não é o banco particular, é o Banco Central. E aí, por exemplo, se vir algo parecido com esse que veio da vacina, só um exemplo, e eles disseram assim: você tomou vacina, sim ou não? Não. Eles dão um clique, com um clique, e você não tem mais acesso ao seu dinheiro até que você tome a vacina. Eu só estou dando a vacina como exemplo, eu não estou dizendo que vai ser a vacina, tá bom? Vai ser qualquer outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você esqueceu, como eu esse ano passei do dia, passei da data, sem querer, passei da data. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus, esqueci, tive que pagar multa. Foi de fazer a minha declaração de imposto de renda. Eu esqueci, passou da data, depois tive que fazer atrasado, tive que pagar multa. Beleza, beleza. Quando essa moeda chegar, o que vai acontecer vai ser uma coisa muito simples. Com um clique, você não tem mais acesso ao seu dinheiro. Quando o anticristo tomar posse, se o país for transformado num país muçulmano, como a gente já tem aí pelo planeta, muçulmanos, países assim, radicais, com um clique, ele tira todo o acesso ao dinheiro de quem aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Com um clique. Se é crente agora, sou. Não importa quantos milhões você tem, você não vai mais acessar enquanto você não negar no seu Deus. Se você acha que eu estou falando exageros, aguarde só mais um período, que eu já falei coisas aqui passadas que o pessoal achou que era besteira. Vou repetir para você. Está vendo isso aqui? Como é o nome disso? Isso aqui, como é o nome? As pessoas não estão querendo mais vir para a igreja com isso aqui. E tem pessoas que não estão comprando mais. Mas eu vou te dar uma dica. Isso aqui é a única coisa que vai sobrar para a gente, se a gente estiver escondido em algum lugar da nossa casa. Sabe essa aí, que está no seu celular, que eu também relutei muitos anos para colocar no meu? Com um clique, essa Bíblia some do seu celular. Eu quero saber como que você vai fazer o seu tempo sozinho com Deus. Como que você vai pregar? Como que você vai fazer? Como que você vai ler? Se tudo que você tem é apenas um aplicativo. Não vai começar tirando a Bíblia, mas vai começar fazendo atualizações segundo o que eles querem. Tirando versículos, alterando versículos. Já tem versículos alterados de Bíblias. Eu já peguei Bíblia eletrônica, eu já peguei no meu celular Bíblia eletrônica com versículo alterado, com versículo faltando. Eu já peguei. Mas quem só depende disso está lendo a Bíblia pelas metades. E graças a Deus ontem eu ganhei 5 Bíblias em um. Ganhei 5 versões em um livro único. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: cadê a sua biblinha de papel? Fala para ela, essa Bíblia vai ser um tesouro para você. Diga: ela já é. Mas você vai ver o tamanho do valor que ela tem quando você estiver proibido de ler qualquer coisa. Vamos para a música que a gente cantou? Vamos? Versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão. Muitos falsos profetas enganarão a muitos. O que eu falei para você? Espírito do... Pastor, e agora? Como é que eu sei que é falso profeta? Como que eu não sei? Pega tudo que eu estou te falando aqui hoje e põe sua cabeça dentro da Bíblia e vê se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Você precisa fazer isso. Você não pode pegar tudo que eu te falo e engolir.
Você não pode, você está errado. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que ele elogiou os bereanos, porque os bereanos pegavam tudo que Paulo falava, ia lá na Bíblia, para ver se o Paulo estava falando verdade ou mentira. Em nome de Jesus, igreja, olha para mim, você não tem que engolir tudo que eu falo. Pega o que eu falo e vai para a Bíblia, para ver se o que eu estou falando é bíblico. Mas eu só vou te pedir uma coisa, se você for para a Bíblia ver se o que eu estou falando é bíblico, você precisa de ir cheio do Espírito Santo, porque senão o espírito do engano, que não é o Espírito Santo, vai dizer, vai, pega a Bíblia aí que eu vou te mostrar onde que o pastor está errado, e o espírito do engano vai te mostrar versículos, para dizer que está contradizendo o que eu disse, porque quem está te levando para a Bíblia é o demônio e não o Espírito Santo. Pastor, o demônio me leva para a Bíblia? Leva, porque ele tentou levar Jesus. Para você que é leigo na Bíblia e não lê a Bíblia, a tentação de Cristo foi com 3 textos bíblicos. E o diabo, citando a Bíblia para Jesus, quis enganar Jesus dentro dos textos bíblicos. Mas como que alguém que cita textos bíblicos vai enganar aquele que é a própria palavra de Deus? Não, você não entendeu, eu vou repetir, agora tinha que ter aleluia. Como que alguém quer citar texto bíblico para aquele que é a palavra de Deus? Só que tem um detalhe, aquele que é crente, que é cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus está dentro dele. Então pode vir qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer insinuação, eu saberei que não é do Espírito Santo. Eu ouço todo tipo de pastor também, irmão. Você acha que eu ouço só pastor? Eu ouço todo, o ruim, o bom, o tranqueiro, eu ouço tudo. Mas eu sei exatamente quem é crente, quem não é crente, quem é de Deus, quem não é. Porque o Espírito Santo está em mim. Eu te falei aqui esses dias, estava ouvindo lá um podcast, e nos primeiros 3 minutos estava tudo bem, obrigado, parecia Cristo. Estava tudo parecendo Cristo. Passou 3 minutos do vídeo, o pastor disse o seguinte: como que essas igrejas estão todas, o que a gente faz na nossa igreja? Porque a pergunta foi se podia beber. Aí o cara respondeu, eu estava até admirando as falas dele, mas 3 minutos depois a resposta dele foi a seguinte: na nossa igreja, o que eu faço? Termina o culto, nós fazemos a nossa resenha ali, porque eles não têm cantina, eles têm eu não sei o nome que ele falou, mas vamos colocar assim, o bebedouro. Eles têm um lugar lá, o barzinho deles, na igreja. E ele disse, o que a gente faz? A gente faz as nossas resenhas, e é livre a bebida. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer saber se no nosso meio tem um alcoólatra. E aí sim, quando a gente descobre os alcoólatras, a gente separa eles e a gente vai ajudá-los. Mas essas igrejas que ficam proibindo bebida, como que sabe quem é e quem não é? Aí eu pensei no meu coração, eu vou fazer o seguinte então, eu vou chamar as irmãs, vou mandar elas ficar com a roupinha ali, indecente, e vou chamar os homens ao máximo para ver quem adulteraria ou não. Como é que eu vou descobrir quem é um adúltero aqui sentado? Eu preciso oferecer para ele a prostituição, para saber se ele cairia ou não. Não é isso que o pastor está fazendo com a bebida? Eu vou oferecer bebida e deixar todo mundo beber, para saber quem é alcoólatra ou não. Eu ouvi isso, está na internet, o cara é pastor e está cheio de gente curtindo. Você está aqui, meu irmão. E o outro carinha lá, aquele é um doido. Eu não arrisco nem colocar o vídeo aqui. Esses outros eu colocaria, porque são falas e tal, mas esse outro eu não colocaria. O cara é um famoso da internet, bombadão, todo estilosão, pastor, cheio de gente na igreja. E ele tem uma sessão lá de descarrego nas irmãs. De verdade, está na internet isso aí. Cara, é horrível. E ele começa a pôr as mãos nas irmãs, e ele passa a mão de cima e embaixo nelas, vira elas para de 4, faz a sessão lá, passa a mão na frente de todo mundo da igreja. É uma sessão sensual, de prostituição na frente de todo mundo, e tem gente dando glória durante.
Como que eu sei o que é da Bíblia ou não? Tendo Jesus em mim, o Espírito Santo em mim, vivendo a palavra. Ei, adolescentes, eu pedi para vocês ficarem aqui, porque, jovens, pedi para vocês ficarem aqui, casados, porque vocês têm que saber discernir com quem vocês andam, quem vocês ouvem, qual é a música, qual é o filme, qual é a pessoa. Tem gente que eu não posso andar com ele. A única coisa que me faz andar com essa pessoa é se for para ganhar ela para Jesus, porque se tiver qualquer outro motivo, não posso andar, não dá. Ou eu estou andando com ela com alvo, ou não tem alvo, não tem por que eu estar junto. Porque a pessoa fala palavrão, ela fala mentiras, ela faz sexo com outros, ela fala de sexo, ela fala de coisa, ela ri, ela conta piada porcaria, ela faz tudo que o mundo faz. E se eu não tiver colado com essa pessoa no intuito de ganhar ela para Jesus, eu estou consumindo todo o lixo que ela tem dentro dela. E por que eu estou ali? Por que ela é minha amiga? Por que eu chamo ela de minha amiga? Não tem porquê. Porque ela é legal, tá? Ela é legal, não estou falando contra a pessoa, mas ela só está te dando lixo. Então, ou eu estou com ela como amiga, e se você realmente, presta atenção aqui em mim, se você realmente é amigo ou amiga dessa pessoa, então você tem obrigação moral. Se você realmente considera ela como amiga e amigo, que você gosta tanto dela, e você pode gostar, você deve ter amizade mesmo. Mas por favor, tenha o senso moral cristão de arrastar essa pessoa para a luz, e não permitir que ela viva na vida dela e você fique calado, olhando, assistindo, dizendo, não, ela faz as coisas dela, eu faço a minha, a gente está aí, ó, cada um se respeita. Essa é a linguagem, né? Eu me respeito, eu sou crente, eu me respeito, respeito o espaço dela, respeito o meu, e a gente é melhor amiga. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia, a regra é clara, vocês estão aqui? Aquele que é amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Essa é a regra. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se você está a conhecer um inimigo de Deus, mas você quer trazer ele para ser amigo de Deus, então você precisa de estar ali com ele com alvo. Não tem essa de eu faço a minha vida, ele faz a dele, a gente está junto ali. Como? Com qual assunto? Eu te pergunto, com qual assunto? Não posso falar da Bíblia porque eu não quero ofender. É eu no meu espaço, ele no dele. Ele não está ofendido com você, ele não quer ele está ali fazendo tudo que ele está para fazer. A pergunta é, você não está ofendendo ele, mas ele está ofendendo o seu Deus o tempo inteiro, e você não faz nada. Vou repetir, ele é meu amigo, eu estou no meu espaço, ele está no espaço dele, a gente se respeita. Mentira, eu estou respeitando ele porque eu não falo do meu Deus, mas ele não está respeitando o seu Deus, e você não defende o seu Deus. Porque você não tem coragem de falar para ele, olha, se você for continuar com essas porcarias que você está falando aí, você só fala a palavra, ó, não dá para andar com você, não aguento ouvir essas porcarias que você está falando. Não dá, para mim não dá. Vamos em tal lugar. Eu não entro nesse lugar, me desculpa. E começa a defender seu Deus usando a Bíblia. Por que não? Ai, para de ser chato. Chato não, deixa eu ler a Bíblia aqui para você, só para você entender por que eu não entro. Olha o que está escrito aqui. Obras das trevas, obra da luz. Ali é obra de trevas, eu não entro. Sou seu amigo até aqui. Dali da porta para dentro não tenho amizade com você. Melhor, nossa amizade continua, mas eu não tenho amizade com o que está rolando lá dentro. Vocês estão aqui, irmãos? Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. Por se multiplicar a maldade, presta atenção, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero ler com você junto aí, versículo 12. 1, 2, 3. Vamos de novo, vamos junto. 1, 2, 3. Espera aí que aquele adolescente ali não está lendo. Sabe ler? Então leia comigo. 1, 2, 3.
filho não ama mais o pai não ama mais o filho, não ama mais o irmão, não ama mais o irmão da igreja, não ama mais a igreja, e o piorar, começa a não amar as pessoas de fora, não tem mais amor pelo patrão, não tem mais amor pelo empregado, não tem mais amor, como eu citei domingo passado aqui, pelos motoqueiros que quase morrem na nossa frente. Ontem eu passei tinha acabado de cair, estava mexendo só o pezinho. Eu não deu para descer porque era uma esquina, mas deu tempo de eu levantar as minhas mãos, mesmo dirigindo, levantar uma mão e dizer: em nome de Jesus, espírito da morte, fora da vida desse moço. Em nome de Jesus eu declaro, ele não vai morrer. E eu fiz a minha declaração profética. Só que tem um detalhe: eu fiz porque eu tenho amor no meu coração. Mas o amor de quase todos está se esfriando. A pessoa não se importa com quem está morrendo, não se importa com quem está no hospital, não se importa com quem está maltratado, não se importa nem que o seu irmão tenha alguma coisa para comer. O meu amigo, o apóstolo Márcio, falou uma coisa para mim hoje que eu achei tão lindo, porque eu tinha feito essas propostas para os meninos aqui da igreja, Marcos. E você que é do social aí, me ajuda com isso, Marcos. Eu não vou estar aqui ano que vem, mas me ajuda aí com isso daí. Tá? Eu falei aqui na semana passada e o Márcio falou, e eu achei que Deus está falando. Quando duas pessoas falam a mesma coisa, Deus está falando. Ele falou que foi visitar uma irmã da igreja, e quando ele chega na casa da irmã, a irmã não tinha casa. Eu não sei os detalhes, mas estava tudo despengolado, tudo, não era uma casa digna de morar. E aí eles estão levantando recurso financeiro, ou já levantaram, não sei. Você lembra dos detalhes? Eu nem lembro dos detalhes, mas eu sei que eles... eu vou falar disso também. E aí o que eles estão fazendo? Eles vão lá e vão refazer a casa da irmã todinha. Os homens vão refazer no Recanto. Agora no Palheireiros, agora não sei se vocês ficaram sabendo, uma das nossas irmãs, nossa irmã, tá, da Fonte de Alívio, tem um pai ou uma mãe, não sei, que tem Alzheimer. Essas pessoas que se esquecem das coisas. E acabou a luz, ficou lá em Palheireiros, ficou 4 ou 5 dias sem luz. Então ficava trocando vela toda hora, não sei o quê. Só que o pai, não sei quem foi lá, que acendeu a vela e esqueceu que tinha vela lá no determinado lugar. E aí o que aconteceu? Pegou fogo na casa inteira. Uma igreja que tem amor, ela não vai ficar só, nossa, misericórdia, vamos orar pela irmã. Na própria, menos de 12 horas depois, talvez na hora, eu não me lembro, que o fogo apagou, os irmãos já viraram à noite, o dia seguinte, segunda-feira, a casa da irmã ela ficou toda preta, perdeu móveis, eles começaram a levantar, a pintar, mostraram vídeo para nós, já pintando tudo, reformando tudo. Mas o amor está tão gelado e tão frio, que às vezes acontece isso na casa das pessoas, a única coisa que a pessoa diz, quando diz é, misericórdia, né? Mas o amor está tão frio, que ele não sabe fazer nada com as suas mãos. O amor de todos, de quase todos, vai se esfriar. E a polêmica que eu quero deixar aqui, que não dá para eu explicar aqui agora, deixa antes de eu polemizar aqui, a polêmica é o final. Mas ele diz assim, versículo 13. Ou melhor, eu vou ler o 14 primeiro e depois o 13. Versículo 14 ele diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Vou repetir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quando é que vai vir o fim? Hoje nós temos mais de 4 bilhões de pessoas, são 8 bi no planeta, e mais de 4 bi, eu não sei o número redondo, mas muito mais de 4 bi, não sabem quem é Jesus, nunca ouviram falar que Jesus existiu, nunca. Então, se você acha que o fim está chegando, só vai chegar quando o evangelho do reino for pregado
a esse restante de 4 bilhões de pessoas. Se falar, então vai demorar muito, porque se até hoje não pregou para todo mundo, vai pregar, porque no passado não tinha celular, não tinha internet, não tinha 5G. Então agora a pregação também está como? Acelerada. Então está prestes para acontecer. E a polêmica é, eu li esse texto até aqui, é claro que o texto continua, não vou continuar hoje, mas eu queria fazer uma pergunta. Nesse texto que eu li até agora, Jesus falou alguma coisa sobre arrebatamento? Sim ou não? Falou? Me mostra o versículo. Cadê o versículo que Jesus falou de arrebatamento? Ele falou que a gente vai sofrer, ele falou que a gente vai ser morto, ele falou que vai ter guerra, que vai ter destruição, que vai acontecer um monte de coisa, que a gente vai ter engano, vai ter falso profeta, falso isso, falso aquilo, blá, blá, blá. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, cadê o arrebatamento nesse texto? E a polêmica que eu quero deixar é o seguinte: pastor, o arrebatamento vai ser, e outra, vocês acreditam em arrebatamento? Sim ou não? Pergunta para mim. A gente acredita em arrebatamento? Pastor, você acredita em arrebatamento? Pergunta. Ou melhor, pergunta assim: a fonte de alívio acredita em arrebatamento? Plenamente, nós acreditamos sim. Jesus virá nas nuvens, logo após o som de uma trombeta de jubileu. Após o som de uma trombeta, Jesus virá para arrebatar e levar a sua igreja. Nós acreditamos nisso. Agora a pergunta que eu fiz, até onde eu li, que trecho que Jesus falou sobre isso até agora? Ele não falou. Então, pastor, mas tá, você acredita no arrebatamento, mas Jesus vai voltar antes da gente sofrer, durante o flagelo ou depois? Não sei que dia que ele vai voltar. Eu não sei que hora, se é antes, se é depois. Pastor, mas você não acredita que ele vai voltar antes da grande tribulação? Realmente eu acreditei nisso a minha vida inteira. Em certo sentido até acredito hoje. Porém eu tenho minhas dúvidas. Em que sentido? Primeiro, porque não é doutrina sólida no sentido de eu bater martelo. Nenhum dos três bate martelo sobre isso. De quem acredita no antes, no durante e no depois. O que eu estou dizendo para você pensar, para polemizar mesmo, é em qual momento aqui que teve arrebatamento até agora? Aí a pergunta que fica no ar é, se não teve até agora Jesus falando, por que eu vou ser arrebatado antes da morte? Antes deles me pegarem e levarem para a prisão? Antes deles levantarem contra a igreja? Antes de acontecer tudo isso aqui, da onde foi que eu tirei que a gente vai ser arrebatado antes de tudo isso? Da boca de Jesus que não foi. Então eu não estou aqui te provando algo teológico, eu só estou dizendo para você pensar e para você refletir sobre a tua vida. Se Jesus voltar hoje, eu estou esperando ele voltar a qualquer momento, você tem certeza da sua salvação? 3 pessoas, aleluia. Eu acho que umas 2 aqui, meia dúvida, né? Se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você vai ser arrebatado? Ok, tá. Mas se Jesus não voltar hoje, você não for arrebatado, e tudo isso aqui acontecer, você permanece cristão? Sim ou não? Ó, minha querida ali disse sim. Sim? Ok. E se eu pegar o teu filho, aí, esse bonitinho, colocar um revólver na cabeça dele e perguntar, você permanece crente, sim ou não? A vida dos teus filhos está na minha mão. Você entendeu como é fácil falar sim, enquanto eu estou sentado aqui bonitinho, e vou pegar um rangão aqui daqui a pouco, e vou dormir a tarde inteira? É fácil dizer sim, mas esse dia, que vai pegar as criancinhas, pegar filho, esposa, e ameaçar de morte o marido, a esposa, o filho, e vai dizer assim, nega teu Jesus que está todo mundo liberado, se você não negar eu mato agora. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Ainda no Brasil não, mas já está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos vários testemunhos. Portas Abertas tem muito testemunho, né, Murilo? Né, Ade? Portas Abertas tem muito testemunho sobre isso, muito. De pai que viu o filho morrer, mas não negou Jesus. De filho que viu
de pai que viu a mãe sendo estuprada para não negar Jesus. Esses dias estão chegando, não só para aqueles que já estão passando por isso, mas estão chegando para toda a sociedade cristã. E a pergunta é: se chegasse hoje esse flagelo aqui para nós, você permaneceria nesse culto? Ou melhor, eu vou falar melhor, você iria comigo para um culto escondido? Porque nós não poderíamos estar aqui mais. Chegará o dia que nós não vamos poder estar mais aqui. E se eu mandar uma mensagem, não sei como, porque se mandar pela internet já era, mas se eu mandar um recado por alguém, que esse alguém passa por alguém, para alguém, e dizer assim: olha, o nosso culto hoje vai ser lá no meio da terceira balsa, no mato. Você anda 15 quilômetros, entra à direita, sobe o morro, atravessa um córrego, na garoa, na chuva, porque nós vamos nos encontrar num campo aberto, dentro da mata. Pergunta para o teu irmão: você iria nesse culto hoje? Dias difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de falsos mestres, dia de falso evangelho, dias de falsos pastores, falsos cristos, mas são dias de derramamento, vamos ficar de pé, do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a carne. Derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os servos, sobre os servos e servas. Sobre a amada igreja. Espírito Santo, esta palavra hoje foi uma palavra reflexiva. Espírito Santo, eu sei que muitos ouviram, pensaram, meditaram, alguns não tiveram condições de ouvir tudo por causa do cansaço do corpo, mas o que eu te peço, Espírito Santo, continua a tua obra. Eu falei para eles que ia ser só um começo, eu falei para eles que ia ser só um melzinho na boca, e por isso, Senhor, o que o Senhor precisa falar para os seus filhos, eles têm que ter curiosidade no coração. Gera neles, Senhor Jesus, uma curiosidade não para ouvir uma história. Nós não queremos ouvir uma história de um livro e como serão as coisas, nós queremos viver, já estamos vivendo os últimos dias, e por isso nós queremos ter uma participação nessa história. Nós somos os atores deste fim. Nós sabemos, ó Pai, da necessidade, Pai, de ter uma participação em tudo isso. Abra a tua boca agora e repete comigo: Senhor, eu sei que existe a minha participação em toda a história do fim. Diga aí: a minha participação não é apenas assistir e ficar esperando o Senhor vir me buscar. O meu papel é, enquanto o Senhor não vir me buscar, eu esteja preparado para sofrer com todos e de tudo que possa vir, mas nunca negar a tua palavra. Diga: Espírito Santo, quero aprender mais,
Me ensina mais, porque eu quero ensinar a outros. Diga: eu quero tirar mais um das trevas. Diga: ainda que tenha mortes, mas eu quero tirar mais um da morte eterna. Diga: Espírito Santo, me ajuda, me guia, me ilumina com a tua verdade. Diga: porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém.